o chefe falou que ele hoje não seria uma aula, né? Ele está aqui mais para falar salam aleikum para todos nós e para nos ver, e que fica a critério, né, de quem, de nós, do conteúdo, se tiver alguma dúvida, para alguém pode colocar. Eu tenho uma dúvida, Xê. Hum. Eu tenho um amigo meu, um irmão muçulmano, ele tem alguns problemas com a prática da religião, né? Ele é muçulmano, né? Lógico, fez a shahada, nunca negou a fé no Islã, mas certo dia ele estava, poucos dias na verdade, ele estava com um questionamento sobre um jejum e me pareceu, né? Ele não falou abertamente isso, mas me pareceu que ele não estava jejuando, mas que ele havia se arrependido daquilo e queria jejuar, mas ele sentia que se ele jejuasse a partir, sei lá, de hoje, né, ele não receberia nenhuma recompensa por isso, Allah não o perdoaria por isso. É, o que que eu posso dizer a ele? Ele recomendar que ele faça o jejum? O que que ele pode fazer após o Ramadã para, né, Uhum. conseguir com que isso tudo seja perdoado e aceito o jejum dele? Tá bom, vou passar para o Sheikh. Brother Yusuf said that he has a brother, a Muslim brother, who made the Shahada, but is not practicing. And he felt that this brother is not fasting Ramadan. But through the comment of the brother, he felt that this brother kind of regret and would like to fast Ramadan, but think that why now? Start now in the middle. It's not going to be important. So Brother Yusuf would like to know if what he can say to this brother, so that to encourage him if his fast is going to be accepted, if he start from now, what can be said to this brother? Mhm. Mhm. Uh, for the new Muslims, there is always one problem. Para os novos muçulmanos sempre existe um problema. When we say Shahada, we think that automatically the person who says Shahada must do everything, every practice in Islam. Nós pensamos que a pessoa que faz a charrada deve fazer tudo, tudo no Islã, começar a praticar tudo. And there is big difference and a lot of things to do between saying Shahada and practicing Islam. Existe uma grande diferença e muitas coisas para fazer entre dizer a charrada e praticar o Islã. We will give one example. Ele vai dar um exemplo. The companions of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when they knew Islam, they only say Shahada, nothing else. Os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando eles estavam novos no Islã, eles só faziam a charrada, nada mais. 13 years in Mecca with only Shahada, no practicing. 13 anos em Meca, só a charrada, nenhuma prática. And this 13 years of education and Shahada and Dhikr, it is for purification of the heart. E esses 13 anos de charrada e zikr era para purificação do coração. And to know Allah, to know Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and to be close to Allah and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E conhecer Allah e conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ficar próximo de Allah e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this makes a big love of Allah in heart. E isso causa um grande amor por Allah no coração. And big love of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E um grande amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And during these 13 days in Mecca, there was no practicing. And they were, for example, they were drinking wine, alcohol. 13 years, Che. Yes. Você said 13 days. E durante esses 13 anos em Meca,
Eles, inclusive, não estavam praticando, inclusive alguns até consumiam álcool. And they went to Medina. E eles foram para Medina. When they were in Medina, the practicing start to be installed in the community. E quando eles foram para Medina, a prática começou a ser instaurada na comunidade. And after 4 years in Medina, the alcohol was forbidden. E depois de 4 anos em Medina, o álcool foi proibido. For example, they make the battle of Badr and they were drinking alcohol. Por exemplo, eles foram para a Batalha de Badr e eles estavam consumindo álcool. And there is no people better than people who were in Badr. They were defending Islam and the first battle. E não tem ninguém melhor que as pessoas que estavam na Batalha de Badr. Eles estavam defendendo o Islã, foi a primeira batalha. When the love of Allah is in the heart, after if we tell to people, Allah asks you to do this, to not do this, to pray, to fast, they accept very easy. Quando o amor por Allah está no coração, e nós dizemos, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve jejuar, tudo é muito fácil. And even this, Allah subhanahu wa ta'ala, when he wanted to forbid the alcohol, he did it in stages. E até isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala quis proibir o álcool, ele fez em etapas. So first Allah asked to people to not pray drinking. Então, primeiro Então, primeiro Allah pediu para que as pessoas não orassem enquanto estivessem bêbados. So Allah told them, don't make prayer and drink alcohol. You will not know what you are speaking in your prayer. So it is better to not drink with prayer. Então, Allah falou, não ore enquanto estiver alcoolizado, porque você não vai saber o que você está falando durante as suas orações. Então, é melhor não beber. And before this, Allah subhanahu wa ta'ala said to them, alcohol is not bad. E antes disso, Allah tinha dito que o álcool não é ruim. And at the last stage, Allah told them, you must stop wine. E no último estágio, Allah disse para eles, vocês devem parar de consumir álcool. Though this brother, when he say, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, it doesn't mean that he has faith in the heart. Esse irmão, quando ele faz a shahada, não significa que ele tem fé no coração. He said shahada with his tongue. Ele disse a shahada com a língua. But in the heart, inside the heart, maybe there is no shahada. Mas no coração, dentro do coração, talvez não exista shahada. So these people who are making shahada, they need to have one teacher or one sheikh to learn them faith. Então, essas pessoas que estão fazendo a shahada, elas precisam de um professor, de um sheikh, que ensine a elas a ter fé. When we say shahada, we are Muslim, okay, but we are we are in the stage 0 of Islam. Quando nós dizemos fazemos a shahada, tá bom, somos muçulmanos, mas nós estamos no estágio 0 do Islã. It is the beginning. We must start now to take the way for faith. É o caminho. Nós devemos agora caminhar pelo caminho da fé. So we are surprised if somebody says shahada and don't fast. No, it is not surprise. Então nós ficamos surpresos quando alguém faz a shahada e não jejua. Não é para se surpreender. We don't have to ask him to fast, but we must give him the faith to accept to fast. Nós não devemos pedir a ele para jejuar, e sim dar a ele a fé para que ele aceite jejuar. So when we read Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala want to ask people to do something or to not do something, Quando Allah nós... subhanahu wa ta'ala... Sorry. Go, Maria, go. Quando nós lemos o Alcorão e o Allah pede que alguém faça algo ou não faça algo, always Allah subhanahu wa ta'ala say, oh people of faith.
Allah sempre diz, ó pessoas de fé, do this, don't do this. faça isso, não faça aquilo. So this instruction is not done for everybody. It is done for people with faith in the heart. Então, essa instrução não é para todo mundo, é para pessoas com fé no coração. We are looking always for the easy way. Nós estamos sempre buscando o caminho mais fácil. There is two ways. I have to learn to this brother to give him faith, or to tell him fast. I choose the easy way, fast. Nós temos dois caminhos. Ou nós ensinamos esse irmão a ter fé, ou nós dizemos a ele jejue. Nós escolhemos o caminho mais fácil e dizemos para ele jejue. It is easy, fast, you must fast. It is bad to not fast. Allah subhanahu wa ta'ala fast. It is very easy. Então é muito fácil, tem que jejuar, Allah disse para jejuar, isso é muito fácil. But can you give him the faith in the heart? Mas você pode dar a ele fé no coração? So you are not discussing about this. Então nós não discutimos isso. You are spending all the day to speak about fasting, but faith, nobody. Você passa o dia inteiro falando sobre o jejum, mas sobre a fé ninguém fala. So the question now, how to give faith to people Então a pergunta agora é como dar fé às pessoas who said with the tongue, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. que disseram com a língua, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is one verse in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Existe um versículo no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala diz. some people says we have faith. Algumas pessoas dizem que têm fé. Oh Muhammad, tell them, Ó Muhammad, diga a elas, you don't have faith. você não tem fé. You are only Muslims. Vocês são apenas muçulmanos. It means you said only La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. You don't have faith. Isso significa que a pessoa apenas disse a shahada, mas não tem fé. So wait that the faith penetrate your heart, inside your heart. Então, espere que a fé penetre o seu coração. Then you can say we have faith or we are a real believer. Então, você vai poder dizer nós temos fé ou sou um verdadeiro crente. So the question that I give now to Yusuf, Então, a pergunta que eu faço agora a você, Yusuf. your friend, he is only Muslims or he has faith in the heart? Seu amigo, ele é só muçulmano ou ele tem fé no coração? His answer that he's just Muslim. Só Like all muçulmano. of us, like me, Como todos nós, como eu, disse o Sheikh. like all of us. Como todos nós. So don't be surprised. Now the question that you don't have to ask your friend to fast, but how to give him faith. Então a pergunta é: você não deve pedir ao seu irmão para jejuar, mas como dar a ele fé? Do you have this capacity, brother Yusuf? Você tem essa capacidade, irmão Yusuf? Irmão, você falou, inshallah. What means inshallah? He's learning the Arabic way, you know, inshallah, inshallah. So this is very important. What is the problem with this? When we take Islam, the first time that we take Islam, it is always because we have some feeling, some conviction, intellectual conviction, some things moves in our heart, and we say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Então, quando nós dizemos a shahada no primeiro momento, é porque nós temos algumas convicções intelectuais, sentimos algumas coisas, então a gente vai e diz a shahada. And when the community start to impose to you to pray, to fast, to do,
and you don't have faith, with time it becomes one routine. Então, quando a comunidade começa a impor impor a pessoa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você não tem fé, com o tempo aquilo se torna uma rotina. You are not making prayer, you are not praying, you are making movements of body. Você não está fazendo oração, você está fazendo movimentos com o corpo. You are not fasting, but you are stopping eating and drinking. Você não está jejuando, mas está só parando de beber e comer. So the adoration don't have this practicing, don't have any taste. Então, essa adoração não tem nenhum sabor. Day after day, year after year, it becomes one routine. Dia após dia, ano após ano, e se torna uma rotina. So we can abandon this, Então, nós podemos abandonar. though it is very bad. Então, é muito ruim. The practicing, the adoration is one body, A adoração é um corpo. and the soul of this body is dhikrullah. E a alma desse corpo é o zikr de Allah. So you are practicing with the body, Então, você pratica com o corpo and the heart is making dhikr of Allah. e o coração está fazendo o zikr de Allah. One day, one barber, not barber, what we call it, for women who cutting hairs of women is Hairdresser. hairdresser of women. One man was hairdressing a woman, and he had some conflict. Uma vez um homem cabeleireiro, né, estava cortando cabelo de mulheres e tinha alguns conflitos. He said it is not good. He has some doubt, so it's not good that I am spending my day with women and touching women and dressing hair of women. It is not good. So he went to Sheikh to ask Suyukh, it is good, halal, haram, and everybody tell them haram. Então ele começou a ter conflitos, falando: isso não é bom eu ficar o dia todo tendo contato com mulheres, tocando em mulheres, eu acho que isso não é bom. Então ele foi para o sheikh e perguntar se era halal ou haram. So he was going to one sheikh. Sheikh told him haram. He can't stop. So he come back to his job. After he has this conflict, and the second sheikh, third sheikh, and never stop this job. Então ele ia para o sheikh falava que era haram, mas ele não podia parar, continuava. Aí eu passava um tempo, tinha conflito novamente, ia para o segundo sheikh, o sheikh dizia que era haram, mas ele não conseguia largar o trabalho, continuava e assim foi. So it means that this brother has one small faith, but not enough to stop a job with he's eating with his job. Então significa que esse irmão tem uma pequena fé, mas não a fé suficiente para parar um trabalho do qual ele sobrevive. So at the end, he went to Sheikh Rajab. No final, ele foi para o Sheikh Rajab And asked him, it is halal or haram? e perguntou: isso é halal ou haram? Sheikh Rajab asked him, can you do another job? He said, no, I can't. It is my only way to work. Sheikh Rajab perguntou: você consegue ter outro trabalho? O homem falou: não consigo. Esse é o único meio de trabalho que eu tenho. So Sheikh told him, no problem. You can continue your job with women. Então o Sheikh falou para ele, Sheikh Rajab falou: então não tem problema, você pode continuar seu trabalho com mulheres. I permit you in one condition. Eu dou permissão a você com uma condição. You will be in every lectures in the mosque of me. Você vai participar, estar em cada aula na mesquita comigo. So he said, okay. Aí o homem falou: tá bom, ok. So this man started to be regular, very regular, every lecture of Sheikh Rajab in mosque. Então esse homem começou a ficar muito regular em todas as aulas do Sheikh Rajab na mesquita. After 1 year or 2 years, he comes to see Sheikh Rajab. Depois de 1 ou 2 anos, ele veio ver Sheikh Rajab. And he said to Sheikh Rajab, I want to tell you that I will stop this job.
Eu quero dizer ao senhor que eu vou parar esse trabalho. It is not good. Não é bom. I will start to be a hairdresser, but a barber of men. Eu vou passar a ser barbeiro e cortar cabelo de homens. So you notice that Sheikh Rajab didn't tell him to stop. Então, vocês notem que o Sherazade não disse a ele para parar. The faith that he had with lectures and of Sheikh Rajab pushed him to stop by himself. A fé que ele desenvolveu participando das aulas do Sherazade fez com que ele parasse por conta própria. So Sheikh Rajab, of course, he knows that it is haram to make this job, but Sheikh Rajab took the difficult way to give faith to this man. É claro que o Sherazade sabia que era haram para esse homem ter esse tipo de trabalho, mas o Sherazade escolheu o caminho mais difícil, que era dar a esse homem a fé que ele precisava. So all the time when someone says shahada in front of me, I tell him, don't be happy, very happy. It is only the beginning. The way is very long. Então, toda vez que alguém faz charrada comigo, eu sempre digo para a pessoa: não fique feliz, esse é só o começo, o caminho é muito longo. Because every time when somebody says shahada in front of me, the brothers and sisters start to say Allahu Akbar, la ilaha illallah, everybody screaming. Porque toda vez que alguém faz essa charrada comigo, os irmãos e irmãs começam a gritar Allahu Akbar, e todo mundo começa a gritar, e é só o começo. I tell them easy, the way is very long, it is only the beginning. Aí eu digo para eles: calma, o caminho é muito longo, esse é só o começo. If you want to be doctor and you are accepted in the faculty of medicine, the first day we are not making celebration. Se você quer ser médico e é aceito na faculdade de medicina, nós não nós não celebramos no primeiro dia. When we make celebration when we are doctor. Faz a celebração quando a pessoa conclui a faculdade. But tell him it is not too late, it is never too late to do good things. Mas diga a ele que nunca é tarde para fazer coisas boas.